sempre quis fazer um curso de mestrado, mas é muito difícil conciliar com o trabalho as incumbências, né, da atividade acadêmica. Eu acabei conhecendo o IDP por meio de um colega do CNJ, que anos atrás ele ingressou no programa aqui de mestrado profissional em administração pública, e foi conversando com ele que houve essa troca, né, para ele me falar como que era o formato do curso, e eu pude constatar que era um formato que seria viável para eu administrar juntamente com o meu trabalho. Então, o formato das aulas do IDP, que são quinzenais, sextas e sábados, foi muito importante para que eu conseguisse ingressar nesse programa e finalizar a minha pesquisa. O formato ele foi algo muito fundamental, mas, obviamente, a reputação do IDP como uma instituição renomada foram decisivos para que eu pudesse fazer a escolha por vir estudar aqui. Quando eu iniciei o curso foi antes da pandemia, então eu tive a oportunidade de realizar o primeiro ano do mestrado no formato presencial, e nós tivemos uma troca muito boa com colegas em sala de aula e uma proximidade com professores que também são profissionais, além de pesquisadores, e isso tudo agregou muito no conhecimento e nos objetivos que eu tinha aqui nesse mestrado. No ano passado, nós estávamos no contexto de pandemia, e aí as aulas passaram a ser por videoconferência, mas no caso da minha turma, a gente já tinha iniciado um ano, né, presencial, então não houve um impacto em termos de interação, porque a gente já se conhecia e continuamos realizando os debates, ainda que por videoconferência. Eu poderia dizer que com a mesma profundidade, com a mesma interação e com o mesmo retorno em nível de conhecimento. Essa experiência de ter convivido de uma maneira tão próxima com colegas que são profissionais de outros órgãos e outras áreas, ela foi fundamental. Eu acho que, na verdade, quem busca um mestrado profissional busca exatamente essa troca de pessoas que possam compartilhar suas experiências e de modo que você agregue aquela experiência positiva também no local onde você trabalha. E isso, para mim, foi um dos aspectos mais positivos, sem dúvida, do curso, porque eu acabei conhecendo colegas de vários órgãos e de várias regiões do Brasil, porque no curso aqui do mestrado em administração pública havia vários colegas de fora de Brasília, então essa rede de contatos profissionais ela foi muito ampliada, e até hoje a gente tem, né, os contatos por meio de grupos de WhatsApp. Então muitas vezes, quando a gente precisa implementar alguma iniciativa inovadora no nosso órgão, a gente troca uma informação com o colega, perguntando se alguém já teve alguma experiência parecida no seu órgão. Então isso é muito positivo. Sem dúvida, a rede de contatos que a gente faz, ela é muito positiva para o nosso trabalho. A minha dissertação foi sobre a atuação da Defensoria Pública no Conselho Nacional de Justiça. Eu trabalho no Conselho Nacional de Justiça já há muitos anos e resolvi estudar a participação da Defensoria Pública exatamente pelo fato de não haver membros na composição do órgão ou que sejam oriundos da Defensoria. Então, com o passar dos anos, o Conselho Nacional de Justiça foi ampliando a sua atuação focada em políticas judiciárias, políticas para o Poder Judiciário, e muitas dessas políticas elas têm uma relação muito estreita com direitos para as pessoas hipossuficientes. E como a Defensoria Pública é uma instituição que a Constituição atribuiu essa incumbência de levar ao conhecimento da população hipossuficiente os seus direitos, eu comecei a ter uma inquietação a respeito dessa circunstância de não termos defensores públicos no CNJ e defini o meu tema de pesquisa. Quando eu iniciei o mestrado, eu já tinha certeza que eu iria pesquisar sobre o Conselho Nacional de Justiça. Eu trabalhei um período dentro do CNJ,
num setor em que a gente tinha uma troca muito boa com a Defensoria Pública, que é o setor que trata de pessoas encarceradas. Então, como lá naquele setor nós recebíamos muitas cartas de pessoas presas e não era atribuição do Conselho Nacional de Justiça, a gente fazia os encaminhamentos para a Defensoria, foi aí que eu comecei a pensar no tema. Mas a definição mesmo do meu objeto de pesquisa e a metodologia, isso foi acontecendo com o passar do tempo, com as disciplinas que eu fui realizando, né, para cumprir os meus créditos, e aí eu consegui delimitar melhor. Então, para tratar da Defensoria Pública no Conselho Nacional de Justiça, foi necessário fazer um levantamento de todas as formas de participação que a Defensoria Pública já teve em algum momento no CNJ. Então, o meu objeto de pesquisa, ele teve como base a análise dos processos que são propostos no Conselho Nacional de Justiça, ou seja, quando a Defensoria Pública, como uma instituição externa ao CNJ, aciona o CNJ. Então, eu quis verificar quais eram os temas que a Defensoria Pública trazia para o CNJ. E, por outro lado, eu pesquisei também como que o Conselho Nacional de Justiça, quando institui o microcolegiado, eu quis pesquisar se os defensores públicos participavam desses espaços. E ainda pesquisei os instrumentos que são celebrados, como termos de cooperação, acordos de cooperação técnica, que são com base na Lei 8666, e para verificar se o CNJ tinha já firmado instrumentos em parceria com a Defensoria Pública. Então, eu utilizei essas 3 bases principais de coleta de dados para poder desenvolver a minha pesquisa. Quando eu passei a analisar os dados, eu verifiquei que nos processos que são propostos pela Defensoria Pública, a maioria eram relacionados a atividades disciplinares, né, solicitando uma apuração disciplinar por parte do Conselho Nacional de Justiça. O ano de 2020, ele foi muito revelador da participação da Defensoria Pública no Conselho Nacional de Justiça, e a gente pode atribuir isso muito ao contexto da pandemia, né? Então, em relação aos processos PJE, ficou muito evidente que as defensorias públicas estaduais, elas acionam mais o CNJ do que a Defensoria Pública da União. Ficou também evidente que as defensorias públicas, como, por exemplo, a do Rio de Janeiro, que é a defensoria pública mais antiga do Brasil, ela também foi a instituição que os dados mostraram com uma maior participação no CNJ em termos de processos propostos, né, de fora para dentro. Já com relação aos grupos de trabalho, os microcolegiados que eu analisei, já foi um pouco diferente o resultado encontrado. Eu não analisei todos os microcolegiados, evidentemente, do CNJ, mas eu fiz um recorte daqueles cujos temas de pesquisa se relacionam com as atribuições institucionais da Defensoria Pública. Então, a gente fez análise de uma quantidade específica de grupos de trabalho, que se relacionam com as atribuições institucionais da Defensoria Pública, e a partir daí foi verificado especialmente a composição desses grupos de trabalho. Os dados revelaram que muitos desses grupos de trabalho, cujo tema coincide com aqueles temas que são atribuição institucional da Defensoria Pública, muitos deles, infelizmente, não continham defensores públicos na sua composição. Porém, os dados mais recentes do órgão, eles mostraram que houve uma ampliação bastante forte da Defensoria Pública quando o Conselho Nacional de Justiça convida atores externos ao órgão para contribuir de maneira técnica com a sua expertise. Então, dos últimos anos para cá, a participação da Defensoria Pública no CNJ ela foi bastante ampliada. E já nos instrumentos celebrados em parceria entre o CNJ e as Defensorias Públicas, também tivemos dados bastante significativos
considerando o todo, né? Porque o CNJ não tem tantos instrumentos celebrados assim. Se eu for fazer um comparativo, por exemplo, com a quantidade de processos que foram propostos no nosso sistema. Então, tem muito mais processos do que instrumentos. Então, a quantidade de instrumentos, pela quantidade de instrumentos que existe em vigor no CNJ, houve uma participação expressiva de instrumentos celebrados pelo CNJ em conjunto com a Defensoria Pública. Então, eu acredito que essa pesquisa que foi realizada, que foi algo inédito, né, ela contribuiu para a gente começar a ter um debate sobre a ocupação desses espaços por defensores públicos, pelo fato de que são profissionais que têm uma expertise muito aprofundada em determinados temas e que podem contribuir de uma maneira muito importante para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Então, a partir da minha pesquisa, foi possível ampliar também o debate com defensores públicos e tratar dessa matéria que talvez a própria Defensoria Pública em si não tenha tido, talvez, a oportunidade de debater com a profundidade que esses dados da minha pesquisa trouxeram. Então, eu acredito que, a partir desses dados, vai ampliar, né, uma possibilidade de debate sobre o tema e o objetivo que, ao final, a gente consiga efetivamente ampliar a participação da Defensoria Pública no Conselho Nacional de Justiça, porque eu acredito que isso seria revertido em favor da sociedade.